Eu vou fazer umas perguntas para o senhor aqui, a respeito da sua qualificação pessoal. O nome completo do senhor? Gustavo Henrique Vieira Costa. Data de nascimento? 19/9/2004. O senhor nasceu aonde? Aqui em Brasília mesmo, DF, no hospital do Paraná. Nome do pai, nome da mãe? Ingrid Carla Vieira dos Santos, Fernando Rodrigues da Costa, eu acho. O senhor... Fernando Costa Rodrigues. O senhor é casado, solteiro? Solteiro. Tem filhos? Não. O senhor estudou até que série? Até o 7º ano. O senhor trabalha? Eu sou pintor profissional. E o seu trabalho, o senhor é autônomo? Sou autônomo. Acabei de chegar do serviço. Eu sou pintor profissional. Antes desses fatos, o senhor já tinha sido preso ou processado, seja quando maior, seja quando menor, tenha sido aplicada alguma medida socioeducativa contra o senhor? Quando de menor. Pela prática de qual fato? 180, porte de munição e tráfico. Sobre esses fatos, eu queria advertir o senhor que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a produzir provas contra o senhor. O senhor gostaria de falar ou o senhor prefere ficar em silêncio em relação a esses fatos? Eu prefiro falar, né, que, na verdade, os policiais me pegou perto de casa, saindo, né, e eu tava vindo ver minha namorada, aí eles me pegou saindo de casa, estava me confundindo com um cara que roubou uma loja no Paraná. Aí eles queriam ir na minha... Não, na verdade, eles queriam me levar para a delegacia, né, e eu falei, não, vamos passar lá em casa para deixar minha bike. Ele, não, beleza, aí nós fomos passar lá para deixar a bike. Ao invés de só deixar a minha bicicleta, eles pegou e entrou dentro da casa. Já foi entrando. Sem autorizar nem nada. Aí O senhor viu que os policiais falaram? Ouvi. O senhor já teve algum problema com esses policiais? Já tinha me prendido já. Quem? Eles? Aham. E já Quem me foi que conhecia prendeu já o senhor? de antes na rua. Eu não sei o nome dele, não. O que eles falaram foi outra coisa. Pois é, mas não foi esse não, né? Porque, na verdade, eles falam que receberam denúncias anônimas Ele já tinha me abordado referente antes à disso prática tudo. de tráfico e que as pessoas apontaram lá o senhor como sendo o autor dessa traficância que foi informada. Uhum. Mas ele já Aí tinha o me senhor não abordado. acha assim, certo? O senhor não acha uma situação um pouco peculiar o fato dessa denúncia de tráfico? Como o senhor falou, o senhor já teve um ato infracional, respondeu um ato infracional análogo ao crime de tráfico, e os policiais chegarem na casa do senhor, como eles informaram, e encontraram
droga na casa do senhor? Sendo uma situação bem mais concreta do que essa que o senhor está falando. Assim, o senhor fez alguma representação contra os policiais na corregedoria da polícia, diante desse abuso que teria sido, em tese, praticado contra o senhor? Não, antes disso eles tinham me abordado na avenida, né? E tinha falado que eu estava furtando celular, né? Antes disso. Aí depois eles veio com um assunto que tinha alguém roubado uma loja no Paranoá, e parecia comigo, tava mostrando as fotos. Aí antes disso tudo, né, eu fui para casa, aí eu saindo de novo, eles me pegou na porta de casa e, e perguntou se tinha algum lugar para deixar a bicicleta. Eu falei, não, tem, minha casa aqui. Aí eu entreguei a chave para ele pegou e foi deixar a bike, né? Ele falou, pega algum documento teu. Aí eu subi para pegar o documento, ele foi logo atrás, já chegou entrando dentro de casa. Aí foi na hora que eles achou o tablete de maconha. Quando o senhor foi interrogado lá na polícia, o senhor prestou depoimento? Eu acho que eu não falei, não falei, não. Não? Pois, Luciano, compartilha a página 10 do PDF, por favor. Essa assinatura aí no campo destinado ao conduzido, o senhor reconhece ela? Ah, sim, isso aqui foi na hora que eu expliquei lá pro policial, né? Na onde eu tinha pegado a droga, como é que foi as coisas. Ah, certo. Eu vou ler aqui o que o senhor disse lá na delegacia. Explica que mora sozinho na quadra 2, conjunto S, casa 13, fazendinha 2, Itapuã, que é usuário de drogas, que semana passada foi até a quadra 3 da Ceilândia Norte para comprar maconha e depois revendê-la. Que o local é na estação 3 do metrô, onde tem uma pichação no muro com os dizeres Irmãos Metralha, que pegou um tablete grande de maconha e pagou pela droga R$800, que pagou por Pix do celular de uma amiga que teria ido com ele, que essa amiga se chama Ingrid. Aí, só uma dúvida. Essa amiga Ingrid não é a sua mãe, né? A sua mãe não é Ingrid também? Não, jamais. É Minha mãe outra Ingrid, né? Isso. Que essa amiga se chama Ingrid, a qual mora na Rota do Cavalo. Que no local havia muitas pessoas e pegou o tablete de maconha de um rapaz moreno, o qual acredita que não consegue reconhecer. Que Ingrid foi com o depoente apenas como companhia e, em retribuição, lhe deu uma porção de maconha para consumo da pessoa dela, que guardou o tablete de maconha em sua casa durante toda a semana, que iria fracionar a droga e revender em porções para ganhar mais dinheiro e comprar mais maconha. Na noite da presente data, 11 de 6 de 2023, saiu de casa com algumas porções de maconha, as quais iria consumir com algumas amigas que iria se encontrar. Que as porções não foram retiradas do tablete de maconha comprado na Ceilândia. Que se tratam de porções que ele já tinha consigo. Que assim que saiu de casa, foi abordado por policiais militares, os quais encontraram em sua carteira de cigarro um cigarro de maconha já preparado e em seu bolso as demais porções de maconha. O autor explicou aos policiais que a maconha seria destinada ao uso. Todavia, confessou que guardava mais droga em sua casa, que foi com os policiais até sua residência, onde autorizou a entrada. Que os policiais realizaram buscas e encontraram mais uma porção pequena de maconha dentro de um pote de vidro e o tablete grande que foi comprado semana passada na gaveta da compra. Aos policiais, o autor assumiu que o tablete seria destinado à venda
Fato este que o depoente reitera neste ato. Por fim, veio conduzido preso até a 6ª DP, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Acrescentou que, em momento algum, ofereceu nenhuma resistência contra os policiais, mas sim cooperou durante toda a diligência. Que não foi agredido durante sua detenção, acrescentou, por fim, que já foi preso enquanto menor de idade, 3 vezes por tráfico de drogas. Essa situação que o senhor narra aqui, ela é completamente contraditória ao que o senhor está dizendo agora. E eu esclareço o seguinte: se os policiais, o senhor sai na rua, os policiais encontram o senhor, vem o senhor sair de casa, aborda o senhor com um entorpecente e o senhor está saindo de casa para a rua. Ainda que o senhor não tivesse dito que essa droga seria destinada à prática do tráfico, da difusão ilícita, da venda, essa situação aponta para a possibilidade de ter mais droga dentro da sua casa. Porque é uma situação que é diferente de o senhor estar vindo da rua para a sua casa e o senhor é abordado na rua. Mas a situação aqui é oposta. Aí o senhor está dizendo que os policiais entraram na sua casa sem a sua autorização. Mas aqui, e nesse caso, nem precisaria realmente da autorização. Mas consta aqui do termo de interrogatório do senhor que o senhor autorizou a entrada deles lá na casa do senhor. O senhor pode explicar isso? Não, mas foi isso aí mesmo. Peraí que eu não entendi, foi nada. Foi isso aqui mesmo ou foi essa história aí que o senhor contou? Não, na verdade, isso aí que está escrito aí no papel foi o que eu conversei com eles para falar lá, né? Mas o que aconteceu foi outra coisa. E por que é que o senhor lá resolveu falar isso e aqui agora o senhor resolveu falar outra coisa? Para ver se me ajudava em alguma coisa, né? Eu resolvi falar a verdade do que realmente aconteceu, né? E o que é que o senhor tem de meio de prova para me mostrar que isso que o senhor está falando hoje é a verdade e que tudo que consta aqui, nada é verdade, tudo foi inventado? Não tem prova, não, que tem prova nenhuma para falar isso. Eu só resolvi falar o que aconteceu mesmo. Porque eu não queria me complicar também com os policiais na rua, né? Que... sei lá. Mas o senhor não acha que, falando assim, o senhor está se complicando de verdade mesmo, não? Porque o senhor contou uma história, depois conta outra, e imputa, na verdade, um fato que, ao meu ver, seria criminoso contra os policiais, porque, a princípio, o senhor diz que estava andando em casa, saiu de casa, foi confundido com uma pessoa que teria praticado um roubo, um furto, sei lá, e os policiais pegaram o senhor, e você foi deixar a bicicleta, e quando chegou lá, os policiais, do nada, resolveram fazer uma busca na casa do senhor. Mas isso aí foi o que aconteceu de verdade mesmo, né? Mas os policiais, a gente conversou na entrada da delegacia, né? Aí eles me explicou o que eu devia falar, que eu autorizei eles a entrar, né? Lá em casa, e foi isso aí que aconteceu. Luciano, compartilha a página 25 aí do PDF, por gentileza. Pode baixar mais um pouquinho, Luciano. Essa droga que foi apreendida aqui, essa droga era do senhor? Ou os policiais inventaram também essa droga? Não, essa droga era minha mesmo.
E quando o senhor foi abordado na rua, o senhor estava com alguma coisa? Sim, eu tava só com esse cigarro que tá bolado aí na carteira. O 4 aqui. E mais um pedaço E também daquele 3. do 3. E como é que foi essa história aí que os policiais pegaram o senhor lá e disseram que o senhor tinha inventado a história? Não, isso aí foi mais para não me complicar, né? Eles também foram de boa comigo também. Hum? O senhor, essas passagens que o senhor teve anteriormente por tráfico, o senhor, quando é que elas aconteceram? Foi quando o menor foi, acho que faz uns 4 anos. Então, como o senhor teve essas medidas socioeducativas aplicadas contra o senhor, quando o senhor era menor, deve presumir que o senhor já tinha consciência de que essa questão de envolvimento com entorpecente é crime. Ou o senhor não sabia? Sabia. E mesmo assim, o senhor resolveu se envolver com isso de novo. E quando o cara, naquela época eu tava perdido, mas hoje em dia eu tô mais de boa trabalhando. O cara, Essa questão daquela época que o senhor fala oi? foi do mês de junho do ano passado. Aham. E aí, o que foi que aconteceu para o senhor agora ter noção de que essa situação, o senhor agora ter se encontrado? Não entendi. É porque o senhor disse que cometeu esse fato porque o senhor estava perdido na vida e tal. Aí eu Eu estou tava, explicando para o senhor que esses fatos aconteceram em junho do ano passado. E o mas que a foi que pessoa pode aconteceu na vida mudar, do né? senhor que o senhor conseguiu se encontrar aí? Não, eu comecei a trabalhar, né? Me mudei da onde eu tava para a casa do lado, né? E resolvi arrumar um trabalho e ficar de boa. Aí desde então eu virei pintor profissional de lá para cá, né? E tô trabalhando. Ah, então o senhor virou pintor agora, né? Sou pintor profissional. Entendi. Doutora Raquel, tem perguntas? Excelência, não tenho perguntas. Muito obrigada. Doutora Pauliana, perguntas? Tem perguntas, Excelência? O senhor quer falar mais alguma coisa? Eu, Gustavo. Quero não. Ah, bom, obrigado. O senhor deixa o endereço do senhor atualizado aí, viu? Beleza. Você pode encerrar. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, vai fazer perguntas para o senhor, na sequência a defesa, se for preciso eu faço perguntas ao final, tá bom? Obrigadão. Ok, Doutora, a senhora está com a palavra. Obrigada, Excelência. Boa tarde, policial Ramon. boa tarde, doutor. O senhor poderia nos contar o que o senhor sabe dessa ocorrência que o senhor presenciou? Claro, na referida data, nós estávamos em patrulhamento ali durante a noite, na fazendinha, né, na cidade de Itapuã,
quando populares disseram que um rapaz que tinha várias tatuagens na perna, estava traficando na região. Diante disso, a gente saturou a área, né, intensificou o patrulhamento, até que vimos o Gustavo aí, né, com as características similares, fizemos a abordagem e ele possuía algumas porções de uma substância análoga à maconha com ele, né? Quando foi perguntado a ele se havia mais alguma coisa dentro da casa dele, algo de ilícito, ele confirmou, falou que havia sim mais uma porção de maconha. Ele autorizou a entrada na casa dele, então fomos lá com ele, ele acompanhou tudo. Foi encontrado mais uma porção de maconha que ele disse que era para consumo pessoal. E dentro de uma gaveta, da última gaveta, uma escrivaninha, havia essa peça de maconha, que depois ele chegou a confessar, né, que comprou a droga na Ceilândia por R$800 e ia fracionar para vender, para obter lucro em cima dessa peça. Perfeito, policial. Não tenho mais perguntas e agradeço a sua colaboração. Obrigado, eu. Agora, perguntas? Defesa? Sim, excelência. Policial, quando os senhores vão com o réu aí à residência, os senhores informaram ao réu que ele poderia se recusar? Os senhores falaram que estava em situação de flagrância? O que foi dito nesse momento? Não, nós perguntamos a ele, né, se possuía mais alguma porção de droga dentro da casa dele, e de pronto, de forma alguma ele resistiu, ele cooperou, falou que havia mais uma porção de droga sim dentro de casa e que a gente podia acompanhar ele até lá para buscar. E quando os senhores chegam à residência, ele tinha a chave, ele era o proprietário mesmo da casa, ele morava com outra pessoa? Ele era o proprietário mesmo da casa, né? Ele nos acompanhou até a casa dele, foi ele que abriu a porta. Inclusive, a porta não tinha nem a fechadura da porta, não tinha chave, nada. Ela estava somente encostada. Foi o Gustavo mesmo que abriu a porta da residência para a gente e autorizou a nossa entrada. Satisfeita, policial, satisfeita, excelência. Policial Ramon, vocês receberam uma denúncia anônima, correto? Positivo. E como é que foi essa questão do procedimento? É só porque cortou para mim aqui, eu não consegui pegar direito. Ah, sim. Só retomando então, né? A gente estava de serviço, né? Creio que era no início da noite, mas já tinha escurecido. E populares pararam a gente e falaram que um indivíduo tatuado estava traficando na região da quadra 2 da Fazendinha, né? Que fica dentro da cidade de Itapuã. Aí, essas denúncias normalmente são recebidas porque as pessoas não têm coragem de chegar e nominar quem está mencionando e tal. Mas quando vocês receberam essa denúncia e fizeram a diligência, como é que foi a abordagem? A chegada, na Então, verdade, né? depois dessa informação, nós intensificamos o patrulhamento na quadra 2 da Fazendinha, né? Que inclusive é bem grande. E o anônimo lá disse que era um rapaz forte e tatuado, que tinha as pernas tatuadas, que estava fazendo esse tráfico. Visto isso, nós intensificamos o patrulhamento até que avistamos o Gustavo aí com as devidas características, né? Um rapaz forte, de certa forma um pouco gordo, e com as tatuagens que foi repassado a nós. Visto isso, efetuamos a abordagem e foi encontrado essas porções de droga aí com o Gustavo. Mas não tinha nenhum contexto de traficância no momento da abordagem, não. Não, negativo. Ele estava sozinho no momento da abordagem, somente com as porções de droga consigo. Ah, tá bom. Obrigadão, Romão. Satisfeito. Obrigado, eu. Doutor, o senhor cortou o microfone do senhor. Ah, tá. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público e, na sequência, para a defesa. Se for preciso, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. Doutora Raquel, a senhora está com a palavra.
Muito obrigada, excelência. Boa tarde, policial Eduardo. Tudo bem? Boa tarde, doutora. Tudo ótimo. Policial, como foi a abordagem do autor e o que os senhores encontraram com ele? Certo. Na data dos fatos, né, nós tínhamos informação que o indivíduo, com as características dele, né, estaria trajando uma jaqueta azul e ele era repassado também algumas características físicas, né, que ele era mais gordinho e tinha tatuagem na perna. Então, nós intensificamos o patrulhamento em busca desse indivíduo. No momento que nós visualizamos ele em cima de uma bicicleta, o qual nós procedemos em abordagem, e ele estava com algumas porções de maconha, certo? E essas porções, né, ao ser indagado qual seria a origem, ele informou que seria para consumo pessoal. Nós questionamos onde ele morava, se ele morava na região, se ele morava próximo, né? Ele nos citou o endereço, que era bem próximo de onde foi o local da abordagem. E aí, nós os questionamos, né, se na residência dele tinha mais uma coisa, ele falou que tinha mais uma porção para o consumo pessoal. Chegando na residência, nós encontramos ali uma porção pequena, né, de maconha e prosseguimos ali nas buscas de mais droga, né? E dentro de uma cômoda localizada dentro do quarto dele, nós encontramos o tablete de maconha. E aí o mesmo assumiu, né, para aí o mesmo, só dando continuidade, o mesmo assumiu que recentemente, né, tinha ido na cidade da Ceilândia buscar essa droga, na quadra 3, mas que não sabia precisar ali a residência que ele tinha buscado, né, e que ele tinha pagado o valor de R$800 no tablete de droga e estaria vendendo por R$1.800, lucrando ali R$1.000 com a venda da droga. Perfeito, policial. Muito obrigada. Eu gostaria apenas de saber por que motivo ele os levou até a casa dele e colaborou com a busca e apreensão da droga. Isso, doutor, é o seguinte, desde do início da abordagem, ele foi muito colaborativo, né? Na hora que nós o questionamos se ele era usuário, ele falou, realmente, eu sou usuário, e essas porções aqui que eu estou são para consumo pessoal. E nós o questionamos, né, se na residência dele, como nós tínhamos ali a denúncia de tráfico de drogas, nós o questionamos se existia mais algumas outras porções para o consumo pessoal. Ele informou que tinham as porções pequenas e colaborou com a equipe ali no intuito de entregar aquela porção. Chegando na residência, né, nós realizamos ali algumas buscas dentro da residência e encontramos ali a porção maior, que é o tablete de droga. Perfeito, policial. Muito obrigada. Eu não tenho mais perguntas. Agradeço os esclarecimentos. Tá, por nada, doutora. Defesa. Sim, excelência. Policial, todas as denúncias, elas eram anônimas? Isso, foram denúncias anônimas, repassadas para as equipes policiais. O senhor sabe por qual sistema que elas foram registradas? Não sei informar. A denúncia anônima chegou assim, no debrief, né, ali do início do serviço, né, foi comentado sobre a questão desse indivíduo que estaria traficando na região. No momento que os senhores abordam o seu Gustavo, os senhores dizem para ele, quando fazem ali a busca pessoal e encontram um entorpecente, os senhores dizem a ele que ele está em situação de flagrância, que os senhores têm o direito de fazer a busca na residência, ou os senhores esclarecem a ele que ele pode se negar e autorizar a entrada na residência? Isso, no momento da abordagem, né, nós o questionamos, informamos que ele estava com as porções, né, de droga, nós o questionamos se existia mais alguma outra porção no interior da residência dele, já que nós tínhamos a denúncia ali que aquele indivíduo estaria traficando e possivelmente poderia ter mais porções na casa dele. Ele falou que sim, que existiam algumas porções em sua residência, mas que eram para consumo pessoal. E prontamente ele autorizou a equipe a deslocar na sua residência para pegar essas porções que ele falou que era para consumo pessoal, só que lá tinha a questão do tablete de droga. Satisfeita, excelência. Sem perguntas. Obrigado, Eduardo. Está dispensado. Por nada, doutor. Boa noite.